Olá, eu sou o professor Renivan e a nossa videoaula hoje é sobre soma dos termos de uma PA, no caso de uma progressão aritmética. Então, quando eu tenho uma sequência qualquer e eu quero saber a soma desses termos, desses números, eu utilizo essa seguinte expressão, em que a n significa a soma dos termos, ok? O n é o número de termos que eu quero encontrar, o A1 vocês já sabem que é o primeiro termo, e a n é o último termo, ou enésimo termo, como muitas pessoas conhecem. E daí nós vamos para alguns exemplos, tá? Então, o primeiro exemplo fala o seguinte: qual é a soma dos 10 primeiros termos dessa sequência, da PA? Então, tem essa sequência aqui que inicia do A1, o A1 vale 2, e eu quero saber, quando completar 10 termos, eu vou somar todos esses valores, vai dar quanto no final? Então, o primeiro passo é encontrar a razão. Então, a razão é o segundo termo menos o primeiro termo. Tá? É sempre o seguinte menos o anterior. Então, quem é o segundo termo? O 5. Então, tem o A2 aqui, vou colocar o 5. Menos o A1. Quem é o A1? Primeiro número da sequência, que é o 2. E daí eu faço 5 menos 2, eu vou encontrar 3. Encontrei a razão. Último termo, qual vai ser? Para encontrar o último termo, eu tenho que usar a fórmula do termo geral, tá? Então, se eu quero os 10 primeiros termos, eu vou encontrar o A10. Então, A10 é o último termo dessa sequência. Então, tenho a N, eu coloco o A10. Em que A1, primeiro termo, que é o 2, mais o N. Se eu troquei aqui o N por 10, aqui também o N tem que ser o mesmo valor. Então, o N também vale 10, tá? Aí, menos 1, que já é da fórmula, vezes a razão. Quanto é a razão? A razão eu encontrei aqui, vale 3. Então, eu troco o R pelo 3. Então, uma 10 vai ser igual. Primeiro eu resolvo parênteses, tá? Então, repete o 2 mais 10 menos 1, 9. Então, fica 9 vezes 3. Toda a expressão, primeiro se resolve a multiplicação para depois somar. Então, primeiro tem que resolver aqui, 9 vezes 3. Então, repete o 2 mais 9 vezes 3, eu tenho 27. Então, ficou 2 mais 27. Quanto é 2 mais 27? 2 mais 27 vai dar 29. Isso quer dizer que a minha sequência inicia do 2 e quando chegar nos 10 termos, no último termo, que é o 10º, eu vou encontrar 29. Então, agora que eu sei o primeiro, o último e a razão, eu consigo encontrar a soma entre eles. Então, a soma dos 10 primeiros termos, que são os 10 primeiros números dessa sequência, vai ser igual. O n, o mesmo que eu coloquei aqui, que é o 10. Então, 10, que é igual, vezes... Quanto vale o A1? 2. Então, eu troco o A1 por 2, tá? Aí, mais... Onde tem esse n aqui, eu vou colocar 10, porque o A10 é o último termo. Sobre o 2. Então, esse 10, que é a soma dos 10 primeiros termos, vai ser igual, repete o 10 vezes o 2 mais... Quanto vale o A10? O A10 já encontrei aqui, ó. Então, A10 é igual a 29. Então, troca esse A10 aqui pelo 29. Tudo isso dividido por 2. Então, a soma dos 10 primeiros termos, S10, vai ser igual. Primeiro eu resolvo parênteses, tá? Então, ficou 10 vezes 2 mais 29, vou encontrar 31. Tudo isso sobre 2. Então, S10 vai ser igual. 10 vezes 31, eu tenho 310 sobre 2. Quanto é 310 dividido por 2? Então, a soma dos 10 primeiros termos vai ser igual a 155, ok? Então, isso quer dizer que quando eu tenho essa sequência aqui que vai do 2 até o 29, os 10 primeiros termos, se eu somar todos eles, eu vou encontrar um total de 155 termos, tá bom? Próximo exemplo. Eu coloquei aqui uma questão contextualizada, tá? Para ficar mais fácil para a gente entender quando vier outros exercícios que envolvam uma interpretação, tá? Então, eu tenho que interpretar, montar a sequência e depois encontrar o que está pedindo na questão. Então, fala assim: um almoxarife, ao guardar caixas de documentos em um depósito, organizou-as em 6 filas, dispondo, né, da seguinte forma. Então, tem a primeira fila, tem 14 caixas, a segunda fila, 25 caixas, a terceira fila, 36 caixas. Aí a pergunta: se em cada uma das filas ela mantiver o padrão utilizado nessas 3 primeiras, quantas caixas ele terá guardado ao finalizar a sexta fila? Então, a primeira fila, ele guardou 14 caixas, tá? A segunda fila, 25 caixas, e assim por diante. Quando chegar na sexta fila, quando ele somar todas as filas, vai dar um total de quantas caixas? Ele quer saber isso.
Então eu tenho que encontrar a soma das 6 primeiras filas, ok? Então o primeiro passo, eu tenho que descobrir a razão. Para descobrir a razão, vou montar aqui minha sequência. Então a sequência eu tenho o primeiro termo, que é o primeiro número da sequência, 14, que é a primeira fila, tá? A segunda fila quanto teve? 25. A terceira, 36. E assim segue, até a sexta fila. A sexta fila eu não sei ainda, que eu chamo de A6, tá? Então esse A6 aqui eu tenho que encontrar ele, que eu não sei quanto é o último número, para depois encontrar a soma. Primeiro eu acho a razão, então a razão é igual ao segundo termo, que é o 25, menos o primeiro termo, que é o 14. Então fica 25 menos 14. Quanto é 25 menos 14? Eu tenho 11, ok? Agora eu vou achar o A6, que é a última fila, o último termo dessa sequência. Então tenho a n aqui, vou colocar o A6, que é igual... Quem é o A1? 14. Aí mais o n representa o mesmo que eu coloquei aqui, então se eu coloquei 6, o n aqui também vale 6. Menos 1 vezes a razão. Quem é a razão? O 11. Tá? Então a 6 vai ser igual, repete o 14 mais. Resolve primeiro aqui, ó, 6 menos 1, 5. Fica 5 vezes 11. Aí eu tenho a 6 vai ser igual a 14 mais 5 vezes 11, eu tenho 55. Então, a 6 vai ser igual a 14 mais 55, 69. Isso quer dizer que na sexta fila eu tenho 69. E se eu somar todas elas, vai dar quantas? Vai dar quanto no total? Então, eu quero saber a soma das 6 filas. Então, é esse 6. Ó, troquei o n pelo 6. Então, onde tem n, coloco 6. Onde tem n, coloco 6. Então, n aqui, 6 vezes... Quem é o A1? Primeiro termo, que é o 14. Então, aqui eu tenho 14. Aí, mais o A, o n aqui, o 6, o mesmo, tá? A6. Tudo isso sobre 2. Então, a soma dos 6 termos vai ser igual. Repete o 6 vezes 14. Quanto vale o A6? O A6 já encontrei aqui, ó. Então, A6 vale 69, ok? Tudo isso sobre 2. Então, a soma dos 6 primeiros termos, ou das 6 primeiras fileiras, vai ser igual. Repete o 6, que primeiro eu resolvo o parênteses. 14 mais 69. 14 mais 69 eu tenho 83. Beleza? Então, tudo isso sobre 2. 6 vezes 83. 6 vezes 83 vai dar 498. Dividido por quanto? Por 2. Quando eu divido 498 por 2, eu vou encontrar um total de 249. Logo, a alternativa correta é... Aqui é 249, tá? É a letra D. Então, aqui 249, faltou colocar aqui, arrumar. Então, aqui a letra D vai ser 249, que é a soma das 6 filas, ok? Essa é a nossa videoaula de hoje. Curta o canal e até a próxima aula. Tchau, tchau.